Bom dia, meus amores! Bom dia! Que Deus e os céus te guardem nesta terça-feira. Bom dia! Com alegria! Mais uma terça-feira, mais uma semana. Bom dia, bom dia! Estamos aqui na nossa live de terça-feira. Posicionamento para viver um novo tempo. Patrícia, estávamos juntas na live das 5 da manhã, estamos aqui juntas novamente. Bom dia, Kátia. Acabei de dar o bom dia com alegria, sempre você dá esse bom dia tão maravilhoso aqui pra gente. Bom dia. As nossas lives de terça-feira são sempre muito bom dia, amo esse momento. É muito bom, né, Kátia? Olha, já faz mais de 4 meses que nós estamos aqui todas as terças-feiras. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, Ele tem cuidado de nós. Patrícia, quando Deus toca o coração e diz que é preciso trocar de mesa, buscar mentores, conselheiros. Por isso estou aqui. Que bom, querida. Deus, Ele é um Deus de coisas novas. A palavra do Senhor diz que Deus tem novidade de vida para nós. Então, tudo aquilo que nós acabamos nos acomodando, nos acostumando, Deus vem, nos cutuca e fala: filho, próxima fase, próximo nível, novo. Eu tenho novo para a sua vida. Deus é um Deus de coisas novas. Como diz a palavra, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Então, às vezes, o nosso passado, nossas dores, nossas histórias que nos feriram, que nos deixaram feridas abertas. Né? Que feridas abertas, eu ouvi uma vez essa frase e eu falei: isso é verdade. Feridas abertas, elas precisam te conhecer pessoalmente. Sim, Kátia, tem algumas pessoas que eu já conheço, outras eu só conheço por aqui e Deus nos conecta, né? Deus nos aproxima. Bom dia, Cláudia, que chegou aqui também. Falando sobre feridas, existem feridas que quando elas estão abertas, elas apodrecem. Feridas que não saram, não cicatrizam, elas apodrecem. Mas feridas que são saradas, mesmo que se tornam cicatrizes, essas cicatrizes que são marcas de superação, né? Aquela ferida foi curada, foi sarada. Então, que as nossas vidas venham ser vidas restauradas, né? Vidas que são transformadas, né? Nós temos que desejar isso, que a minha vida ela possa ser mudada, transformada, restaurada, não ficar no mesmo lugar. Que não venhamos ser feridas não saradas que apodrecem, né? Isso é muito forte, essa palavra, né? Apodrecer. Mas uma ferida que ela não é sarada, que ela não é tratada, ela fica ali e ela apodrece, essa carne vai apodrecendo. Mas a ferida, quando ela é sarada, tratada, ela fica só uma marca, só uma cicatriz. Então, que as nossas vidas diariamente venham a ser restaurada, transformada, mudada. Isso só é possível com o bálsamo de Deus, né? Aquilo que Deus traz de novo. Então, nesta terça-feira, bom dia para quem está chegando agora, Jo, Kelly, que nesta terça-feira, o algo novo, o novo de Deus, a porção nova de Deus para as nossas vidas, nós venhamos tomar posse e receber nesta manhã de terça-feira. Que bom que vocês estão aqui. Tema da nossa live de hoje, essa jornada de posicionamento para viver um novo tempo. Estamos nos posicionando para este novo. Nós estamos aí vivendo, estamos próximos de um novo ano, nós estamos começando uma nova história, estamos começando um novo tempo. Mas para viver esse novo, nós precisamos estar em novidade. Bom dia, Kelly. Bom dia, Fábio. Nós precisamos viver o novo, uma nova postura, um novo posicionamento, uma nova mentalidade. Tudo começa na mente. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu foco, eu falo sobre a mente, sobre a nossa mentalidade. Tudo começa na nossa mente, no nosso pensamento. Então a mudança, a transformação, o novo vai vir a partir do momento de uma nova mentalidade, uma nova postura, um novo posicionamento, um novo comportamento.
E tudo isso primeiro é dentro, é de dentro para fora. Então já faz mais de 4 meses que nós estamos aqui todas as terças-feiras, aprendendo um pouco mais, aprendendo sobre novos posicionamentos, o que mudar, o que transformar, o que receber de novo. Vamos lá para a nossa chave de hoje? Hoje eu vou falar sobre uma história que eu acredito que você já ouviu em algum momento, que é a história de Sansão. Sansão, lembra a história de Sansão? O homem dos cabelos compridos, onde ele tinha uma força sobrenatural, que foi algo que Deus deu para Sansão. Então hoje a reflexão, já começando aqui com uma reflexão na nossa live, quais são os dons que Deus te deu? O que Deus colocou sobre a sua vida? Que dom, que habilidade, o que Deus deu só para você? Deus nos formou desde o ventre da nossa mãe, nos dando algo especial, algo peculiar, algo que é só seu. Você é único, você é única, não existe ninguém neste mundo igual a você. Pode ser parecido, mas igual não existe. E Sansão, nós vamos ler, abre já sua Bíblia aí, anota. Bom dia, Simone, bom dia, querida. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, primeiro nós vamos ler Juízes, lá no Velho Testamento. Pega a sua Bíblia aí, se você não tiver com a sua Bíblia, anota. Nós falamos aqui sobre o que está nas Escrituras, nosso manual de vida. Juízes, capítulo 13. Juízes capítulo 13. A mãe de... Olha só, como você tem uma história que é só sua. Eu tenho uma história que é só minha. A minha mãe conta que não era para eu ter nascido. Minha mãe tinha um útero infantil. Um útero que o médico já tinha decretado que ela não poderia gerar filhos. Ela não podia gerar filhos. E quando minha mãe engravidou de mim, ela não acreditava que era uma gravidez. Porque ela falava... O diagnóstico, eu não posso ser mãe, eu não posso ter filhos, eu tenho um útero infantil. E Deus, operou ali precisava nascer, ali tinha um propósito, eu tenho um propósito na vida dessa criança e o Senhor permitiu que ela gerasse. Então eu sou a primogênita de 3, nós somos em 3 irmãs. Minha mãe fala assim que eu abri a madre dela, então já começou com esse propósito. Então a sua vida, desde o ventre, de quando você for formado, embrião no ventre da sua mãe, você já veio com uma história, você já veio com um propósito, Bom dia, Sibeli, bom dia, Josi, bom dia, querida. E vamos ler aqui, você sabia que a mãe de Sansão, ela era estéril? Ela não podia ter filhos. Vamos lá, Juízes capítulo 13. Versículo 2. Vamos lá, a partir do versículo 2. Juízes 13, 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor, versículo 3, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino era nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará. Olha só, isso é tremendo. Já havia um propósito. Deus estava dizendo à mãe de Sansão que ela era estéril. Ela nunca teve filhos, mas que agora ela ia ter filhos. E que ela tinha que cuidar de não tomar bebida forte, vinho, e também não comer nada que fosse considerado imundo na época. E mais do que isso, deu um direcionamento
não passarás navalha, não cortarás o cabelo desta criança. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Havia um propósito na vida desta criança, que era Sansão. Como você pode entender o propósito da sua vida? Como que você pode entender, viver um novo tempo, se posicionar para algo novo, se você primeiramente não entender sobre a sua existência, sobre o porquê você existe, o porquê que você foi criado, o porquê que Deus te deu a vida? Quando eu coloquei o tema da live de hoje, deixa eu abrir meu computador aqui. Eu coloquei uma frase aqui. Quem não valoriza, é isso aí, Fábio, sinais do propósito, né? Desde o ventre. Olha só, quem não valoriza o que tem, perde a oportunidade de ser um canal de milagre. O que é o milagre? Quem que realiza o impossível? Nós vamos até um limite. Nós somos seres humanos, nós temos nossas limitações. Realizar o impossível só compete a Deus. Só Deus realiza o impossível. Já o possível, eu e você podemos fazer. Mas há algo que Deus te deu, há algo que Deus me deu para que nós possamos ser um canal, um instrumento de milagre. Então, o tema da live de hoje, como reverter situações impossíveis? Como que eu posso reverter aquilo que está difícil, aquilo que é impossível aos meus olhos humanos? Através de você valorizar, anote isso, grave isso no seu coração hoje, é a chave hoje da nossa terça-feira. Através da valorização daquilo que você tem como dom, como habilidade, como propósito, daquilo que Deus te deu. Só assim você reverte a sua história. Só assim você reverte o cenário que talvez esteja horrível que você está vivendo. Só assim você muda a sua história. Só assim você transforma a sua vida, as pessoas ao seu redor, os ambientes, a sua casa, a sua história, o seu futuro. Você só reverte situações impossíveis quando você valoriza o que você tem. Olha só o que eu anotei aqui. Perde a oportunidade. Quando nós não valorizamos o que nós temos, nós perdemos a oportunidade de criar e forjar o nosso futuro. Nós lemos aqui sobre Sansão. Deus deu a vida a essa criança desde o ventre da mãe dele com o propósito de que ele livraria Israel da mão dos filisteus. Esse era o propósito da vida de Sansão: livrar Israel, matar os filisteus, destruir os filisteus que estariam tentando destruir Israel. Esse era o propósito. A mãe de Sansão era estéril. Deus olhou para a mãe de Sansão e falou: você vai gerar um filho. Você é estéril, mas você vai conceber um filho. Você vai conceber uma criança, um filho, Sansão, que será o libertador de Israel. Ele irá nascer com o propósito de ser um canal, um instrumento nas minhas mãos para destruir aqueles que vão estar tentando destruir Israel, que seriam os filisteus. Agora, com a sua Bíblia aí, ou você está anotando, vá para o capítulo 16. Você conhece a história de Sansão? Nós não temos tempo, a nossa live aqui ela é sempre muito rápida. Mas você conhece a história de Sansão, não conhece? Desde o ventre. Não perca, não desvalorize aquilo que Deus te deu. Pode ser hoje pouco. A palavra do Senhor diz: sede fiel um pouco. Naquilo que para você ainda é pouco, é pequeno, seja fiel a isso. Dedique seu tempo a isso. Porque a palavra diz que sobre o muito Ele vai te colocar. As pessoas entendem às vezes essa passagem como dinheiro financeiro. Não,
Esse pouco, às vezes, é o tempo, é um pouco tempo que você tem. Você pode, por exemplo, essa live, às terças-feiras, você consegue estar aqui há um pouco do seu tempo durante o dia? Dedique isso pelo seu propósito, por aquilo que Deus te deu. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, e sempre o nosso propósito é sobre o outro. Valorize isso. Tem gente que fala, nossa, o que eu faço é tão pequeno, nossa, é tão pouco que eu tenho. Valorize o que você tem hoje nas mãos. Valorize hoje o pequeno, o pouco que você tem. Porque Deus, Ele é um Deus que honra. Então para você reverter o seu cenário, que talvez esteja difícil ou até impossível, não desvalorize aquilo que você tem hoje. Não desvalorize o que Deus te deu. O que Sansão fez? Sansão, desde o ventre, veio uma ordenança de Deus para a mãe de Sansão, porque criança ainda não tem poder de decisão, então são os pais que ainda decidem sobre eles. Então veio primeiramente para a mãe de Sansão: não passe a navalha na cabeça dessa criança, não corte o cabelo, porque neste cabelo vai estar a força. Olha como isso é tremendo, sabe? Olha para a sua história. Olhe para aquilo que você tem como força, aquilo que você tem de dom, aquilo que você tem de habilidade. Olhe para o que Deus já te deu. Quando você estiver pensando em desistir, se sentindo fraco, que você não tem condições humanas, como o Fábio escreveu aqui, que você é limitado, olha fulano, olha pessoas que conseguem chegar tão alto, pessoas, nossa, são poderosas, olha como é fulano. Pare de olhar para o outro, olhe para o que Deus deu para você. E se hoje ainda é pouco, é pequeno, creia que Deus é um Deus que pode fazer ainda coisas grandes através daquilo que Ele te deu. E Deus deu para Sansão um dom, a força, porque no momento certo ele precisaria ter essa força para lutar contra os filisteus, para matar os filisteus e livrar Israel. Esse era o propósito desde o ventre na vida de Sansão. Mas Sansão não valorizou. Sansão não valorizou o que Deus havia dado para ele. Nós precisamos refletir sobre isso. O que Deus já te deu? O que você está fazendo com o que Deus já te deu? Talento, dom, habilidade, propósito. O que Deus já te deu? Dom de se comunicar, de ajudar pessoas no seu trabalho, de transformar histórias, porque o nosso propósito é sempre sobre transformar vidas. Sansão quis curtir. Sansão se deixou levar, Sansão se distraiu. O que Deus deu para Sansão era muito especial e era só para ele. Foi para Sansão essa força que estava nos seus cabelos. Mas ele se distraiu, chegou Dalila, Você já ouviu essa história? Veio uma mulher que seduziu Sansão, Sansão se apaixonou. E por essa paixão ousada, dilacerada, sabe o que acontece quando nós temos um dom, quando nós temos algo de muito valor que Deus nos deu? Não falo de valor financeiro, mas de valor, aquilo que é propósito, que é dom, que é talento. O que Deus te deu, o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos ver, aquele propósito dele é nos roubar, nos matar, nos destruir, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa família, acabar com os nossos sonhos, acabar com os nossos projetos. Esse é o propósito do inimigo. E ele faz o que? Ele prepara armadilhas. Eu digo aqui, quem me acompanha, eu repito isso praticamente todas as vezes que eu estou aqui ao vivo com vocês. O diabo, o inimigo, ele cumpre o propósito dele. Todos os dias ele trabalha fielmente pelo propósito dele. Bom dia, Jana querida, bom dia, meu amor, bom dia. Todos os dias ele trabalha por isso. Não, vou destruir, vou criar armadilhas, vou lançar setas. Ela não pode cumprir o propósito dela. Vou impedir isso. Esse é o propósito dele todos os dias. Bom dia, Aline, bom dia. E aí o que aconteceu com Sansão? O inimigo sabia que o propósito de Sansão era destruir os planos dele, que através dos filisteus era para destruir Israel.
E ele sabia que Sansão carregava, que Sansão tinha algo de valor, que Sansão tinha um dom, que Sansão tinha uma habilidade, que Sansão carregava um propósito que Deus havia dado na vida dele. E ele fez o quê? Criou armadilhas, e uma das armadilhas foi essa mulher, Dalila, que veio com o propósito de descobrir o segredo de Sansão, sobre a força dele. Porque todo mundo conhecia Sansão. Sansão é um homem muito forte, a força de Sansão é sobrenatural. O que há na vida de Sansão? Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui para você, querido e querida. O que você carrega, o que Deus te deu é só seu. Mas há um propósito na vida de outras pessoas sobre o que está dentro de você, sobre o que você está carregando. Há um propósito. Deus te deu um dom, um talento, uma habilidade que é sobre transformar vidas, mas é algo que Deus, no momento certo, vai fazer isso vir à tona. Sabe aquele momento que você se sente tão pequeno, que as coisas não estão acontecendo? Deus tem momentos em que Ele nos esconde, em que Ele nos guarda para o momento certo de nos levantar, nos apresentar a pessoas para que nós possamos ajudá-las. Há um tempo, a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo. Talvez aquilo que você está questionando, nossa, mas é tão pequeno, o que eu tenho é tão pouco. E você começar a se questionar sobre isso, eu quero dizer para você, valorize o que você tem. Seja fiel, talvez nesse pouco que você considere pouco e pequeno. Valorize. Sansão desvalorizou o que havia sobre a vida dele, ao ponto dele entregar de mão beijada. Quando Dalila, que o seduziu, perguntou qual era o segredo dele, qual é o seu segredo, Sansão? Armadilhas para desmotivar, desviar de perseguir o propósito. É exatamente isso. Olha a armadilha que o inimigo preparou para Sansão, porque Sansão carregava algo de muito valor, e você carrega isso desde quando o Senhor te formou no ventre da sua mãe, um dom, uma habilidade, um propósito. Nós acabamos de ler aqui, mãe de Sansão era estéril, Deus falou, você vai sim conceber um filho, e esse filho vai nascer com um propósito que era de livrar Israel da mão dos filisteus. Era o propósito na vida de Sansão. Mas ele se distraiu, ele se desviou, ele foi acometido pela armadilha. E Dalila fez a pergunta para ele: Sansão, onde está o segredo dessa sua força? Como que você reverte a situação do cenário, talvez difícil e impossível que você está vivendo? Valorizando o que Deus já te deu. Valorize o que Deus te deu, não perca o que Deus te deu, não entregue de mão beijada o que Deus te deu, porque no tempo certo você vai ser um canal, um instrumento para que Deus realize milagres. O impossível, é você que vai ser esse instrumento, esse canal nas mãos de Deus. Mas Sansão entregou isso. E o que aconteceu com Sansão? É muito forte, porque Sansão era um homem poderoso, a força dele destruía qualquer coisa. Mas ele desvalorizou isso. Ele não valorizou. Sabe de que jeito ele desvalorizou? Entregando, contando algo que não era para ele contar. A partir do momento que descobriram não, né? Que ele contou, e Dalila foi e contou que a força estava nos cabelos dele. Qual foi a primeira coisa que fizeram com Sansão? Qual foi a primeira coisa que tentaram tirar de Sansão? O que ele carregava e que ele desvalorizou. Cortaram seus cabelos, furaram seus olhos para que ele não visse, para que ele não enxergasse. Quantas vezes o que eu desejo de todo o meu coração, é que você chegue no final. Eu busco sim isso em Deus, para minha família, meus filhos, para as pessoas que eu amo, e eu desejo isso para você. Quando você chegar lá, para cumprir o seu propósito, no futuro, no destino que Deus tem para você, você não esteja como Sansão chegou, cego,
humilhado. Mas não, valorize o que Deus te deu para que você chegue lá honrado. Porque o propósito Deus vai cumprir, o propósito que Deus tem na sua vida, Ele vai cumprir de qualquer maneira. Guarde isso. Deus é um Deus, diz a palavra, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai honrar o propósito que Ele deu na sua vida. Mas deseje chegar no final, no cumprimento desse propósito, de pé. Com um legado, deixando um legado. Como que as pessoas vão lembrar de você quando você partir? Como que as pessoas vão falar sobre você? Que legado você vai deixar nesta terra? Que legado você vai deixar para os seus filhos? Que legado você vai deixar para a sua família? Sansão, vamos ler? Juízes 16, versículo 28. Depois de Sansão ser humilhado, ele estava ali no meio, dentro do templo, olha isso, sendo humilhado, as pessoas empurrando ele, porque ele não enxergava, como um João bobo, rindo da cara dele. Cadê o fortão? Cadê o homem que carregava uma força sobrenatural? Não queira, não busque isso para a sua vida, a zombaria, que as pessoas olhem para você e reconheçam o que Deus te deu. O dom que Deus te deu, que as pessoas olhem para você e falem assim: olha só o que Deus realiza na vida de fulano, através do que ele deu de dom, de habilidade, que as pessoas vejam Deus na sua vida. Mas Sansão estava ali sendo humilhado, e Sansão fez uma oração. Juízes 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Olha que oração que ele teve que fazer de humilhação pelo que ele estava passando ali. E esforça-me agora só esta vez, ou seja, me dê força só essa vez, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, que foi furado. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita na outra e com a sua esquerda em outra. E Sansão disse: morra eu com os filisteus. E ele se inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que eles mataram com a sua própria vida. Sansão precisou, ele precisou pedir a Deus que o propósito, que era a destruir os filisteus, fosse através da vida dele, mas através deles entregar a própria vida, se suicidar. O propósito de Deus se cumpriu, que era a morte dos filisteus, mas olha de que forma. Olha qual foi o final de Sansão: humilhado, envergonhado e se suicidando. É muito forte isso. Como reverter situações impossíveis? Valorizando o que Deus te deu. Reverta o cenário da sua vida. Não queira esse decreto de humilhação, de destruição. O que as pessoas estão vendo em você? Não é que importa, eu não me importo com a opinião dos outros. Não é essa a questão. É que propósito está sendo a sua vida? O que as pessoas estão vendo em você? Que legado você vai deixar? Sansão, desde o ventre, veio com um propósito. Algo de muito valor, Deus deu só para ele, que foi essa força sobrenatural. Mas ele desvalorizou, ele desprezou. Sansão desprezou o que Deus havia dado para ele. Quero ler com você aqui rapidinho, Zacarias. Golias desprezou Davi. E o que aconteceu? Perdeu, morreu. Deus não se agrada daqueles que desprezam os pequenos começos, daqueles que desprezam o início, daqueles que desprezam os pequenos, porque aqueles que desprezam perde. Quem despreza o que tem, não valoriza o que tem, perde até o que tem.
Isso está na Bíblia. Abra comigo em Zacarias. Nós já vamos encerrar nossas lives aqui. Se eu não dou o horário aqui, a gente fica 2, 3 horas aqui, né? Zacarias, abre a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Anote aí, abre a sua Bíblia, nós já estamos encerrando. Anote essa frase, eu escrevi aqui, anote. O destino que Deus traçou para você é imutável. O que Deus desenhou para a sua história, o destino que Deus criou, planejou para você é imutável, não muda. Mas a trajetória é você que escolhe. A trajetória é você que decide como ela vai ser. É você que decide como vai ser o seu final. É você que escolhe como você vai chegar lá no fim. E diz a palavra que o fim é melhor que o começo. É isso, Fábio, vale mais? É isso. Vale mais estar com Deus do que estar vivendo uma vida até muito próspera, de muitas coisas, mas sem propósito, porque tudo isso se perde. Não queira viver uma vida sem propósito. Vamos lá. Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz assim: não desprezem os começos. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor, olha só, se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Deus é um Deus que valoriza o começo, a jornada, o processo, porque é nesta caminhada que Ele nos molda, que Ele nos forja, que Ele nos transforma, que Ele nos ensina, que Ele nos treina. É no processo que Deus nos treina, nos prepara para viver o cumprimento do propósito. Se Sansão tivesse valorizado e não tivesse desprezado o que Deus havia dado para ele, ele teria chegado no final cumprindo o propósito dele, deixando um legado, sendo uma referência, sendo um canal nas mãos de Deus para realizar milagres. Mas não, Sansão chegou no final humilhado, envergonhado, ao ponto de se suicidar. A pergunta hoje para nós encerrarmos aqui: como você quer cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida? Como você quer chegar no final? Como você quer chegar no destino que Deus tem para a sua vida? Como você quer ser lembrado? Qual é o legado que você quer deixar? Que não seja o de Sansão. Não desvalorize, não menospreze o trabalhar de Deus na sua vida. Aí o Fábio escreveu: o processo. Não menospreze o processo, não desvalorize os pequenos começos, não desvalorize aquilo que ainda para você é pequeno, é pouco. Seja fiel nesse pouco, valorize isso, se esforce para que isso seja de muito valor, para que Deus te abençoe através deste pouco, deste pequeno. Valorize o que Deus está te dando, valorize o que já está nas suas mãos. Porque quem menospreza, quem desvaloriza, perde o que tem. Sansão perdeu o que ele tinha. Chegou no final humilhado, envergonhado. E deixou um legado. Olha que triste falar sobre Sansão. Olha o legado que ele deixou. De desprezo, de menosprezo, de desvalorização do propósito. É tanto que você começa lendo a história de Sansão. A história de Sansão começa com o propósito que Deus deu para ele. Desde o ventre da mãe dele, Deus declarou que ele teria um propósito, que o que Deus estava derramando e colocando sobre a vida de Sansão era algo grande, era algo sobrenatural, era algo de valor, que era essa força que estava sobre ele. Mas que ele menosprezou, ele desvalorizou. Então, como nós lemos aqui em Zacarias: não desprezem os começos humildes, não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Há uma alegria do Senhor de ver o seu início.
de você estar iniciando esse propósito, de você estar começando esta caminhada. Há uma alegria de Deus ver você ainda no pequeno, no pouco, porque Ele sabe que nesse processo você vai sendo transformado, treinado, preparado para o grande, porque Deus também tem o grande para a sua vida. Deus tem coisas grandes, mas não desvalorize, não despreze o que ainda é pouco para você. Porque para Deus esse pouco é muito, sabe por quê? É nesse pouco que Ele está te moldando, que Ele está transformando a sua história, que Ele está realizando, preparando o destino, o futuro que Ele tem para você. Então a chave de hoje talvez você entrou aqui e falou, nossa, a Aline vai entregar ferramentas de como que eu posso fazer as coisas impossíveis acontecer na sua vida. E eu estou sim entregando sim essa ferramenta, mas essa ferramenta está aqui, não desprezando. Como que você reverte os cenários, as coisas impossíveis na sua vida? Não desvalorizando e não desprezando o que Deus te deu, o que Ele já entregou nas suas mãos, o dom, o talento, a habilidade, o propósito. Amém? Quero orar por você, vou encerrar porque se deixar, vocês já sabem, a gente fica umas 3 horas aqui, mas toda terça-feira nós estamos aqui juntos. Me alegro por ter cada um de vocês aqui. Sei que alguns assistem a live depois, porque eu deixo as lives de terça-feira salva. Se você quiser, tiver o desejo de participar do Projeto de Vida 2024, estamos aqui todos os dias, durante 12 dias, às 5 e 7 da manhã, em live ao vivo. Essas lives não ficam salvas, mas nós estamos aqui recebendo ferramentas para nós construirmos e planejarmos o nosso ano de 2024. Tem gente aqui que estava comigo às 5 e está agora aqui comigo. Nós estamos aprendendo juntas, nós estamos aprendendo juntos, estamos nos fortalecendo, nos conectando por um propósito maior, que é sobre Ele e para o nosso Deus, para que Ele cumpra o propósito dele em nós. Essa seja sua oração todos os dias. Deus, cumpra em mim e através de mim a tua vontade e o teu propósito. Amém? É isso aí, Fábio. Que bom ter você aqui, Fábio, participando com a gente na live. Que bom. Deus tem um propósito na sua vida. Deus te deu dom, talentos, habilidades. Honre isso, valorize isso e não despreze o pouco. Não despreze o pouco, não despreze ainda o que é pequeno, porque a palavra do Senhor garante, se nós formos fiéis, dedicados no que ainda é pouco para você, sobre o muito Ele vai te colocar. Amém? Vamos orar, quero orar por você. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos renova, a Tua palavra que nos fortalece. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por esta presença, obrigado, Pai, por nos ensinar, nos repreender, nos corrigir. Sabemos que isso é o Teu amor incondicional por nós, que somos filhos e filhas amadas pelo Senhor, que o Senhor desde o ventre nos formou, nos dando um propósito de vida. Desperta em nós, ó Pai, este propósito. Não nos permita vacilar, nem menosprezar, nem desprezar ou desvalorizar o que o Senhor nos entregou. Nos ajude nesta caminhada, neste processo, nesta jornada, que sabemos que o propósito do Senhor é nos treinar, é nos forjar, é nos preparar, e nós nos colocamos, Pai, no centro da Tua vontade. Seja feita a Tua vontade em nós e através de nós. Eu intercedo agora, oro a Ti por esta família, representada por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Este lar, esta casa, traz restauração, traz vida, traz um novo tempo, uma nova história. Muda, Senhor, a história, transforma, restaura o que precisa ser mudado. Guarda cada um deles, que este seja um dia preparado pelo Senhor, que o Senhor guie o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. Nos guarda, Pai, debaixo das Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Olha assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino,
teu é o poder, tua é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Um abraço bem apertado, um abraço virtual, online, né? Como a Kátia diz aqui, se eu tiver a oportunidade, nós nos conheceremos pessoalmente, viu, Kátia? Obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. E para quem vai estar aqui às 5 horas da manhã, até amanhã ou terça-feira que vem, às 7h27. Deus te abençoe. Um beijo. Vivam esse dia que Deus preparou para você com alegria. Deus te abençoe. Beijo.